Espero que Deus abençoe essa nossa jornada, para que tanto vocês quanto eu saímos daqui hoje melhor do que estávamos ao entrar. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículos 28 a 30. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 30. Antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, mais do que nunca nós precisamos do Seu Santo Espírito sobre nós esta noite. Pedimos que o Senhor o derrame sobre esta igreja, para que todos nós possamos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, está escrito o seguinte. Antes de ler, eu vou dar um pouco de contexto. O que tinha acontecido? Alguns momentos antes, um jovem rico tinha pedido a Jesus que dissesse a ele o que ele podia fazer para ter a vida eterna. Jesus disse a ele: guarda os mandamentos. Ah, mas eu fiz isso a vida inteira. Tá, você quer ser perfeito? Quer me seguir? Quer ser um desses? Venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aí ele olhou assim, aí depois vem e me siga. E o jovem olhou assim e ficou desolado e foi embora. E aí Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Na verdade é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso disparou uma discussão entre os discípulos, porque eles ficaram perplexos. Uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus, era o que eles acreditavam. Se a pessoa era rica, porque era abençoada por Deus. Se era abençoada por Deus, é porque era fiel. Se era fiel, ia para o céu. Se uma pessoa rica não vai para o céu, quem vai? Eles ficaram perplexos. E houve toda uma discussão a respeito dessa questão de riqueza, de pobreza e tudo mais. Até que Pedro disse o seguinte, versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Lucas e Mateus também contam esse mesmo incidente. Eu escolhi Marcos porque as palavras de Jesus estão colocadas em Marcos de um modo melhor para a mensagem que eu pretendo apresentar hoje à noite. Mas em Mateus, Pedro acrescenta assim: qual será a nossa recompensa? Nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será a nossa recompensa? Em outras traduções há uma pergunta ainda mais pungente. A pergunta é: o que será de nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? No verso 29, Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa, por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo. Jesus está falando desta vida, que não receba 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Meus irmãos, eu gostaria de tentar ilustrar para vocês o que era para Pedro aquela pergunta, o que era para os apóstolos aquela pergunta, trazendo à memória algo que eu assisti muitos anos atrás e já assisti várias vezes depois, numa série sobre Jesus chamada Jesus de Nazaré. Foi feita no final da década de 70.
E ela mostra uma cena que eu achei muito tocante. Jesus pregou em Cafarnaum e terminou aquela temporada de pregação em Cafarnaum, e ele atravessou o mar da Galileia para ir pregar em outras regiões. E junto com ele foram alguns discípulos: André, Tiago, João, Mateus, Pedro. E quando eles chegaram do outro lado, já era noite, e eles, ao ar livre mesmo, montaram um local, uma espécie de acampamento para eles poderem repousar, para eles poderem dormir ao ar livre. E enquanto eles iam fazer isso, Mateus e Pedro conversavam, os dois, um deitado para um lado, outro deitado para o outro, e Pedro dizia o seguinte: a temporada de pesca acabou, a época boa de pescar já foi, essa época que vem agora não é boa, então eu vou seguir Jesus nessa peregrinação dele, mas quando vier a próxima estação de pesca, no próximo ano, eu volto para casa e continuo com a minha vida. Enquanto isso, Mateus estava ali perto dele, e de olhos baixos e semblante preocupado, disse assim: Pedro, você está se enganando, nenhum de nós vai voltar. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós nunca mais conseguiremos voltar ao que nós éramos antes. Eu achei aquilo tão tocante, porque Pedro foi com o propósito de voltar, mas Mateus entendeu que eles não voltariam, e eles não voltaram nunca mais. Não é que eles não foram visitar suas famílias, foram, mas a vida antiga deles ficou para trás. E foi isso que Pedro perguntou: o que será de nós? O que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus disse: vocês terão 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, terras. Vocês terão 100 vezes mais todas essas coisas. Como isso é possível? Como pode Jesus prometer uma coisa dessas para a nossa vida presente, para a nossa vida material? Eu encontro parte dessa explicação de outro texto de Marcos que diz assim: chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com os olhos os que estavam sentados ao redor dele, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e a minha mãe. Jesus estava se referindo, meus irmãos, a esta família aqui. Jesus estava se referindo, desculpe, eu não disse, Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, foi o que eu acabei de ler. Jesus estava se referindo a esta família aqui. Jesus estava dizendo que aquelas pessoas que deixaram pai, mãe, filho, filha, terra, casas, teriam 100 vezes mais irmãos, pais, mães, filhos, filhas, porque esta família que se junta não por laços de sangue, mas pelo desejo de fazer a vontade de Deus, esta família é unida por um laço muito mais forte do que os laços consanguíneos que a natureza teceu ao redor da nossa família natural. E Jesus prometeu que seria isso, que nós teríamos muito mais irmãos. Imagine o seguinte, meus irmãos: olhe para essa família que você tem aqui, olhe para esses irmãos que você tem aqui. Você tem tantos irmãos naturais assim? Não tem. Eu acho que ninguém aqui tem tantos irmãos quanto os que estão aqui. Se você sair daqui e for para a igreja central, lá você vai encontrar centenas de irmãos mais, talvez mais de 1.000, 2.000, não sei. Se você for lá para Papua Nova Guiné, do outro lado do planeta, visitar uma igreja adventista no 7º dia, ou mesmo uma outra igreja cristã, se lá não tiver a nossa igreja no local que você estiver visitando, você lá vai encontrar dezenas, centenas, milhares de irmãos. Todos eles amam você, mesmo antes de te conhecer. Foi isso que Jesus quis dizer. E isso
se é uma mensagem maravilhosa para nós, para nos consolar pela vida que nós deixamos para trás, porque muitas vezes para nós seguirmos Jesus, nós precisamos abandonar a nossa família anterior. Por quê? Porque nós não queremos mais saber dela? Não, porque ela não quer mais saber de nós. Graças a Deus nós vivemos num país que tem muita liberdade religiosa e hoje quase ninguém sofre uma perseguição dura como se sofria na época de Cristo e depois, ou até algumas décadas atrás. Mas muitas vezes nós perdemos amigos, muitas vezes nós perdemos parentes, muitas vezes nós perdemos a estima de nossos pais, da nossa esposa, do nosso esposo, pela nossa decisão de seguir Jesus. E Jesus disse: você não estará sozinho, você não estará sem família. Existe uma família gigantesca, 100 vezes maior, 1000 vezes maior talvez, esperando por você. Mas isso também coloca sobre nós uma responsabilidade, meus irmãos. Essa promessa de Jesus é uma promessa que Ele não pode cumprir sozinho. Nós temos de participar do cumprimento dessa promessa. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm até a nossa igreja e o que elas encontram? Às vezes elas deixaram uma vida lá para trás, às vezes elas deixaram família, às vezes elas deixaram amigos, e quando elas chegam aqui entre nós, o que elas encontram? Indiferença. Às vezes elas encontram até mais, elas encontram hostilidade, elas encontram julgamento, elas encontram condenação. Eu conheço pessoas que abandonaram a igreja porque se sentiram maltratadas dentro da igreja. E embora você diga: não, nós temos de estar aqui por causa de Jesus. Sim, você tem de estar aqui por causa de Jesus, mas você tem de ser a causa de seu irmão querer ficar aqui também. Sabe? Cada um de nós tem a obrigação de olhar Cristo como nosso único modelo, mas cada um de nós tem a obrigação de ser modelo para o nosso irmão também. Isso parece um paradoxo, parece uma contradição, mas não é uma verdade. É uma promessa que Jesus fez, mas que nós participamos do cumprimento dela. Jesus também disse que as pessoas teriam 100 vezes mais casas, terrenos, poços, campos. Como isso seria possível? O tempo não nos permite ler cada detalhe, mas em Atos dos Apóstolos, principalmente capítulos 2 e 4, existe a menção de como a igreja cristã era generosa financeiramente, como as pessoas não deixavam ninguém passar necessidade. Se alguém teve que deixar a sua casa para poder fazer parte da igreja, ela tinha 100 casas mais, porque todos os irmãos teriam todo o prazer do mundo de acolher aquelas pessoas. Se elas deixaram posses, terrenos, campos, bens, para poder seguir a Jesus, os que já estavam na igreja e que tinham posses, muitas vezes vendiam o que tinham para poder ajudar aqueles que não tinham, e a ninguém faltava nada. Você perdeu uma casa, tem 100 casas que estão dispostas a acolher. Você perdeu seus campos, seu sustento, seu emprego, tem 100 patrões, 100 pessoas dispostas a lhe dar um emprego para você poder se sustentar. Você que está doente e não consegue se sustentar de modo nenhum, tem 100 pessoas na igreja dispostas a ajudar para que você possa ter o seu sustento garantido. Meus irmãos, foi isso que Jesus prometeu, e isso é mais uma responsabilidade colocada sobre nós. Nós precisamos ser generosos, nós precisamos participar do cumprimento desta promessa de Jesus, que as pessoas não ficarão desamparadas, que elas terão 100 vezes mais nesta vida, nesta grande família de Deus que somos nós. Mas Jesus não enganou ninguém. Ele disse também que haveria perseguições. Nós ganharíamos também muitas perseguições. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus nunca prometeu uma vida fácil para os seus filhos. Há outras palavras no Evangelho de Marcos que dizem assim: chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim no Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Marcos 8, 34 a 36. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida cristã sem sofrimento. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer e acontecerá até Jesus voltar aos céus. Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, porque não quer se arriscar por Jesus, você vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por minha causa do Evangelho a salvará. Que aproveitar o homem e ganhar o mundo inteiro? Que adianta, como a gente cantou agora há pouco, ser um rei com poder nas mãos, mas escravo do mal, escravo do pecado? Que adianta você ser Gengis Khan, o maior conquistador de todos os tempos, e ter uma vida calcada na violência, no desrespeito, na destruição de grande parte da humanidade, de tudo aquilo que está à sua frente, porque você quer o poder acima de tudo? Qual vai ser o seu destino final, a não ser a condenação eterna? Que ganhará o mundo? Que ganhará o homem? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Jesus também prometeu que além das perseguições haveria a vida eterna. No mundo futuro nós teríamos a vida eterna. E esse é talvez o mais importante de todos os motivos pelos quais nós aceitamos a Jesus. Se Jesus dissesse: olha, eu não vou fazer nada com vocês, a vida de vocês será miserável, desgraçada, não vai prestar para nada, mas no futuro vocês terão a vida eterna. Eu imagino que muita gente diria: eu prefiro ter uma vida desgraçada, miserável, mas ter a vida eterna, porque é uma vida de felicidade, uma vida com Cristo. Cristo não nos prometeu uma vida desgraçada, Ele prometeu sofrimentos, Ele prometeu perseguições, Ele prometeu dificuldades, mas não uma vida desgraçada. A vida eterna que Ele nos prometeu não é uma vida que vai começar quando Ele voltar, ou quando nós ressuscitarmos. É uma vida que começa aqui, que começa agora, quando nós aceitamos Jesus, e a vida dele é infundida em nosso ser. A nossa vida eterna já começou com Ele. Mas vocês sabem também que todos esses motivos que nós falamos até agora sobre nós buscarmos a Jesus, escolhermos Jesus, são muito relevantes, e eu gostaria de lembrar uma pessoa em especial que experimentou tudo isso com grande intensidade. Essa pessoa foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu que tinha a cidadania romana desde o nascimento. Ora, para um judeu ter a cidadania romana, ele teria de comprar por um preço altíssimo, ou ele teria de herdar de uma família muito rica. Teria de ser uma família muito importante. Não havia família importante que fosse pobre. Família importante era família rica. Paulo era de uma família rica. Paulo era uma pessoa muito respeitada entre os judeus, e Paulo detestava o cristianismo, e Paulo perseguia o cristianismo. E Paulo perseguia o cristianismo. Mas um dia aconteceu uma transformação na vida de Paulo, e de perseguidor ele se tornou perseguido, de inimigo da fé ele se tornou o maior campeão da fé. E sabe o que aconteceu com Paulo? Todos os amigos, irmãos e familiares dele o abandonaram, o rejeitaram. Ele passou a vida inteira lamentando o fato de que as pessoas que ele mais amava neste mundo, que era o povo dele, o povo judeu, não queria a mensagem do Evangelho que ele pregava. Apenas alguns aceitavam. Paulo amava o seu povo. Eu vou dizer para vocês, Paulo amava o seu povo a ponto de, se fosse possível, ele estava disposto a perder a salvação, se fosse para salvar os judeus. Está escrito isso, viu? Romanos 9, se não me engano. Ele estava disposto a perder a salvação se isso fosse capaz de salvar o seu povo. Mas o seu povo não queria. E o que aconteceu? Paulo ficou sem nada. Paulo ficou sem família, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem ninguém. Não. Vocês imaginam Ananias batizando Paulo? Ananias se tornou o pai da fé para Paulo. Ele não ficou sem pai.
Você imagina que todos os outros apóstolos se tornaram para Paulo, os irmãos dele na fé, os irmãos dele na caminhada de levar o Evangelho para o mundo inteiro. Ele não ficou sem ninguém. Toda cidade onde ele chegava, depois que ele pregava e formava uma igreja, toda vez que ele voltava naquela cidade, ele não precisava ficar no meio da rua, ele não precisava ficar debaixo de uma ponte. Ele tinha casa para unir, centenas de casas, centenas de irmãos, centenas de pais, centenas de mães, centenas de pessoas que queriam receber Paulo em sua casa. Você imagina Paulo, você lê Paulo chamando Timóteo de meu filho na fé, Tito, outro filho, Filemo, outro filho. Quantos filhos na fé Paulo teve? Pense na família. Você lê as cartas de Paulo, é impressionante o carinho que ele tem por aquela igreja, por aquelas igrejas a quem ele escrevia, e como o carinho era correspondido. Jesus cumpriu na vida de Paulo aquela promessa de 100 vezes mais. Mas Jesus também cumpriu na vida de Paulo a promessa de que ele sofreria muitas perseguições. Poucas pessoas foram tão perseguidas quanto Paulo. Eu sugiro a vocês que quando vocês chegarem em casa, leiam 2 Coríntios capítulo 11, para vocês verem quantas coisas Paulo sofreu. Paulo foi chicoteado 5 vezes pelo menos. Paulo foi apedrejado até a morte uma vez. Todo mundo que apedrejou deixou lá Paulo caído, na certeza de que ele estava morto, e foram todo mundo embora. E depois ele levantou e chegou na casa dos irmãos, completamente destruído fisicamente, e os irmãos ficaram absolutamente espantados, porque todos achavam que ele tinha morrido. Ele foi apedrejado pelos seus irmãos judeus. Paulo foi perseguido de tal forma que chegou ao ponto em que ele foi levado para Roma, em cadeias, em correntes, para ser julgado por ninguém menos do que César. Chegou um dia em que a perseguição contra Paulo foi tamanha, que ele foi julgado, foi condenado pelo crime de se insurgir contra o império, e ele acabou sendo decapitado, morreu decapitado. Foi o único privilégio que ele teve, pois sendo cidadão romano não poderia ser crucificado. Ele foi decapitado. Paulo sofreu muito, meus irmãos. Paulo teve uma vida muito plena em Jesus Cristo, mas também teve uma vida muito sofrida. E se você lê as cartas de Paulo, você vê que ele diz apenas que ele queria era mais daquilo, ele queria ainda mais. Eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, nas minhas chagas. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo não trocaria aquela vida por nada. Porque uma vida com Jesus, mesmo sendo uma vida tão sofrida, é uma vida tão maravilhosa que você não troca por nada, mesmo sofrendo tudo aquilo que Paulo sofria. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 15. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 15. Eu vou ler na tradução Almeida 21, Almeida século 21. Diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Era isso que motivava Paulo. Para Paulo, a vida com Cristo valia a pena por causa do amor de Cristo. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Eu acho muito bonitas as traduções que dizem assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Você sabe por que o amor de Cristo nos constrange? Não é que o amor de Cristo nos causa vergonha, não é que o amor de Cristo nos causa abatimento, não. É que o amor de Cristo é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente olha assim e diz: como é que eu posso não corresponder a esse amor? Como é possível? O que ele fez por mim? Como é que eu posso deixar para lá? Como é que eu posso tirar as costas? É impossível. O amor de Cristo nos constrange, é o amor de Cristo que nos motiva. E o que foi que Cristo fez para a gente acreditar que Ele nos ama tanto? Ele diz: porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, o amor de Cristo
foi provado na cruz quando Ele morreu por nós, foi provado quando Ele ressuscitou por nós, para que Ele fosse o penhor de que nós morremos para uma vida antiga, e ao morrermos para essa vida antiga, nós ressuscitamos para uma nova vida como Ele ressuscitou. E essa nova vida é extremamente preciosa, porque é uma vida que, além de tudo, é uma vida cheia de propósito. Um ser humano pode viver sem ter o que comer, claro, sem ter o que comer a toda hora ou todo dia. Um ser humano pode viver sem ter o que vestir. Um ser humano pode viver sem um teto. Um ser humano pode viver até sem uma família. Mas um ser humano não pode viver sem um propósito. E é isso que Jesus Cristo dá a nós. Jesus Cristo dá à nossa vida um propósito. O propósito que Ele nos dá é nós sabermos que esta vida que nós vivemos, não vivemos para nós vivemos para Ele. E que esta vida que nós vivemos para Ele não acabará nunca, porque ela continuará daqui até a eternidade. Como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Ah não, mas a gente vai morrer. Não vai, sabe por quê? Quando você morre, um piscar de olhos para você que morreu, você ressuscita. Vai ser como se não tivesse passado tempo nenhum. A nossa vida eterna começa aqui, e essa certeza faz a nossa vida se tornar mais valiosa do que jamais foi. Como disse Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. E quando Cristo vive em mim, o que mais eu preciso? Eu não preciso de mais nada. Jesus preenche tudo. Ele é mais do que aquelas 100 casas, do que aqueles 100 irmãos, do que aquelas 100 mães, pais, filhos, irmãos, família, mais do que todos os bens, mais do que tudo. Jesus vale mais do que absolutamente tudo. E Ele faz por nós o que está no versículo 17 deste mesmo capítulo, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Meus irmãos, o que Jesus fez por nós, aquilo que nos motiva a estar com Cristo, aquilo que nos constrange a escolher Jesus, foi a morte dele na cruz e ressurreição por nossa causa. Mas sabe o que foi também? A nova vida que Ele nos dá, a transformação que Ele faz no nosso coração. Eu fico imaginando, eu não sei aqui, eu não conheço a vida de vocês, mas muita gente que hoje segue Jesus, antes de conhecer Jesus, vivia uma vida de imoralidades, uma vida de vícios, uma vida de excessos, uma vida de autodestruição mental, física, emocional. E depois que conheceu Jesus, foi transformado e deixou tudo isso para trás. Mas eu sei também que existem pessoas que não experimentaram isso. Mas aquele que experimentou isso, pense em quem você era antes de Jesus transformar você. Pense se você quer voltar para aquela vida que você tinha antes de conhecer Jesus. Ninguém que conheceu Jesus, ninguém que aprendeu a amar Jesus, ninguém que foi preenchido pelo poder de Jesus, quer voltar para a vida que tinha antes. Mas eu vou contar uma história rapidinho de um amigo meu. Dos meus 15 aos 17 anos, eu estudei no internato. Não era um internato religioso, era um internato secular. Mas havia algumas pessoas cristãs lá, né, de prática cristã, como eu e um amigo meu chamado Jefté. A família dele era tão cristã, que o nome dele era o nome de um juiz da Bíblia, Jefté. E ele dizia o seguinte: eu não gosto dessas músicas, desse povo que fica dizendo que Jesus me transformou, eu era um perdido, desgraçado, não sei o quê. Na maioria dos casos isso não é verdade. Essa pessoa nem passou por isso. A pessoa que está cantando aqui nem viveu isso, não sabe o que é isso. Porque é verdade. Sabe por que o meu amigo pensava isso? Sabe por que Jefté pensava isso? Porque ele cresceu na igreja. Ele nasceu numa igreja que os pais já eram cristãos. Então ele já foi criado no
a vocês, se você não passou por isso, dê graças a Deus. Dê graças a Deus que você nasceu no lar cristão. Dê graças a Deus que você nasceu cercado por Jesus. Dê graças a Deus que você nasceu cercado pelo bem. Eu quero lhe dizer que virão dias em que as coisas não serão tão fáceis. Vocês sofrerão, porque não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Mas se você amar Jesus de verdade, você vai preferir 1000 vezes a cruz, 1000 vezes o sofrimento, 1000 vezes a perseguição, 1000 vezes as decepções, do que uma vida sem Cristo. Acreditem, isso vai acontecer com vocês. E mesmo que vocês não tenham experimentado uma vida desgraçada, pense o seguinte: o que seria a sua vida sem Jesus? Eu vou dizer para vocês, a minha seria de um vazio imenso, seria uma falta de propósito, seria uma falta de rumo, seria uma falta de sentido absolutamente gigantesco. Aliás, não seria, foi, eu sei o que é isso. Então eu posso dizer a vocês que mesmo que você não tenha uma vida miserável para se lembrar e dizer, graças a Deus eu me livrei dela, pense na vida que você tem com Jesus hoje. Pense se você quereria trocar essa vida por uma vida sem Ele. Eu acredito que ninguém aqui queria fazer essa troca. Meus irmãos, eu como pregador tenho uma grande deficiência. Eu vejo muitos pregadores contar histórias, experiências que são absolutamente impactantes e eu nunca consigo pensar em nenhuma, talvez por falta de leitura. Então eu queria encerrar essa mensagem contando uma história que é minha história. Eu entrei na igreja adventista, eu resolvi me tornar adventista, eu decidi ser um adventista do sétimo dia quando eu tinha 12 anos de idade. Naquele tempo a gente não chamava evangélico, chamava crente. Todo mundo que não era católico era crente. E eu vou dizer para vocês, hoje em dia eu vejo evangélicos fazendo marcha para Jesus, dizendo que o Brasil vai ser de Jesus, e Jesus vai dominar, e nós vamos dominar. E eu vejo pastores dizendo que você com Jesus vai conquistar o mundo, você vai conquistar prosperidade, vai conquistar riqueza, vai conquistar um monte de coisa. E eu vejo muita gente nessa certeza e alguns realmente realizando isso na sua vida, conquistando o mundo sendo evangélico. Quando eu tinha 12 anos de idade, não era assim. Quando eu tinha 12 anos de idade, ser crente era pior do que ser ladrão. Eu ouvi pais e mães dizer: eu prefiro um filho ladrão do que um filho crente. Eu ouvi pais e mães dizendo: eu prefiro uma filha prostituta do que uma filha crente. Eu ouvi essas coisas. Quando eu vim para esta igreja, meus tios, minhas tias, pessoas da minha família aconselharam meu pai e minha mãe a dar surras em mim até que eu voltasse atrás. Aconselharam que eu fosse expulso de casa caso as surras não fossem suficientes. A minha irmã, até hoje, mais de 40 anos depois, até hoje às vezes sofre hostilidade ou zombaria quando vai na casa de algum dos nossos parentes. Estão bem velhos, mas ainda são assim. Graças a Deus, meu pai e minha mãe podiam ter muitos defeitos, mas me amavam muito. Jamais me bateram e não me expulsaram de casa. Mas eu vou dizer para vocês, foi muito sofrido. Eu não sabia onde ficava a igreja adventista quando eu decidi ser um adventista do sétimo dia. Eu nunca tinha vindo à igreja. E claro, eu vou dizer a vocês, pode ter pessoas aqui que não são adventistas do sétimo dia e cuja decisão de seguir a Cristo foi em outra igreja. Maravilha, graças a Deus, Deus abençoe e Deus seja louvado. A minha busca por Jesus, que já vinha antes, eu era de uma família religiosa, mas chegou um momento em que eu entendi que o meu caminho com Jesus deveria ser aqui, e foi para cá que eu vim. E lá em Paulo Afonso, na Bahia, eu não sabia nem onde ficava a igreja quando eu decidi. Eu lembro que, coisa de uma semana antes, por indicações de amigos, eu fui na rua até ver onde ficava. Agora eu sei o que é. Estava lá a igreja fechada. Eu achei estranho porque não tinha escrito Igreja Adventista do sétimo dia, tinha escrito Templo Adventista do sétimo dia. Os irmãos de lá eram igrejas. Igreja é a comunidade.
prédio é só templo, né? Então era templo adventista do sétimo dia. Mas sabe o que é que acontece, meus irmãos? Meu pai e minha mãe não ficaram nada felizes. Eles não gostaram nem um pouco disso. E quando eu anunciei a eles a minha decisão, meu pai disse: tudo bem, eu não vou fazer nada com você, mas de mim você não vai ter nenhuma ajuda. Eu entendi que a ajuda era principalmente financeira. Eu tinha 12 anos de idade, o que eu podia fazer? Eu não podia nem me mexer sem precisar de alguma ajuda dos meus pais. Porque nós morávamos numa periferia, a gente nem morava no centro da cidade, a gente morava numa periferia, era muito longe. Eu tinha que pegar ônibus, tinha que dormir na casa da minha avó a semana inteira, depois voltava para ficar o final de semana na nossa casa propriamente dita. A casa da minha avó era no centro da cidade. E aí chegou o primeiro sábado em que eu ia para a igreja. O que aconteceu? Eu não podia pedir dinheiro ao meu pai. Graças a uma carona na semana anterior, eu tinha dinheiro para uma passagem de ônibus. Para uma passagem de ônibus. Só ida ou só volta. Dava para ir e voltar. E sabe o que foi que aconteceu? Eu resolvi, bom, é melhor eu ir caminhando, porque eu vou de manhã cedinho, o sol é menos intenso, vai ser mais fácil. E eu volto de ônibus. Meus irmãos, imaginem que eu morasse lá na Barra dos Coqueiros. Só que uns 2 ou 3 quilômetros de distância da ponte. Caminhei aqueles 2 ou 3 quilômetros até a ponte. Da ponte, eu atravessei a ponte. Eu tinha 12 anos de idade, era um sábado bem de manhãzinha, 5 e pouco da manhã. Eu não sabia nenhum hino da igreja, eu fui cantando os hinos que eu conhecia da religião que eu praticava antes. Depois de atravessar uma ponte mais ou menos do tamanho da ponte da Barra dos Coqueiros, eu tive que caminhar, sei lá, de lá do final da ponte aqui, no bairro Industrial, até mais ou menos o final do bairro São José. Caminhando sozinho. Caminhando e cantando. Quando eu cheguei lá na igreja, não tinha nem começado a escola sabatina ainda. Eu tenho um vício de ser pontual, não fez nada. Eu cheguei antes de um monte de gente. Não tinha ninguém que eu conhecia. As pessoas que eu conhecia, que eram só 3, ainda não tinham chegado. Foi assim que eu comecei. Aquele primeiro dia. Sabe, eu perdi boa parte da minha família por conta daquela decisão. Mas eu vou dizer para vocês os nomes. Eles não estão aqui. Mas existe uma pessoa que me pede que grave sempre. E eu sei que ela vai mostrar a essas pessoas, é a minha irmã. Lá eu tive muitos pais, muitas mães. José Amorim, Edilson Medeiros. Edilson Medeiros estava me dando estudo bíblico um dia. O pai dele chegou bêbado e quis me espancar. Eu tinha 12 anos. E ele se pegou no cu com o pai dele para me proteger. E passou 15 dias fora de casa, porque ele servia ao exército. Precisou ficar 15 dias fora de casa, até o pai lá e pedir para ele voltar. Ele foi um pai também. José Rodrigues e a sua esposa Maria Amorim, prima de José Amorim, o irmão Góes, irmão Afonso, a maioria deles já falecidos, irmão Alcides, tia Bíblia. Qualquer ser humano aqui amaria conhecer essa criatura chamada tia Bíblia, a irmã Capinha. E o tempo passou, e eu também tive filhos. Minha primeira filha na fé foi minha irmã. Vocês a conhecem por Rosa, eu a chamo de Asa. Depois veio Ivone, veio Cid Gouveia, que era meu colega no internato. Hoje ele é pastor adventista do sétimo dia em Pernambuco. Glória a Deus. Depois veio meu pai, que se tornou meu filho na fé. Veio pessoas que vocês não conhecem, mas eu vou citar: Elton, Edilson, Alves, Magda, Jubal, Carlos Mansureto, meu primo, Gleice Sandra, Gleice Carolina, filha dela. As duas foram acolhidas na minha casa no momento em que elas não podiam estar na casa delas, mais ou menos por motivos semelhantes aos que eu já contei a vocês aqui. Gledson também, eu me esquecendo, que é esposo, é meu cunhado. Teve também muitos irmãos: José Julene, Zitinha, irmã dele, Sara, Jean, Janine, Jamile, Nau, Geraldo, Sérgio, Nino, Débora, Janice,
Val, PS, Ângela, Bárbara, Dara, Mary, Sheila, o grupo Zenit inteiro. O grupo Zenit foi um grupo vocal que eu tive o prazer, a bênção de fundar e dirigir durante vários anos. Existe até hoje, graças a Deus, mais de 30 anos. Eu já fiquei a ponto de ficar no meio da rua. Fiquei a ponto de ficar no meio da rua, sabe por quê? Porque às vezes eu ficava na igreja, no JA, na hora social, e chegava no sábado à noite, era hora de voltar para casa, e a casa era para onde eu podia voltar, naquele momento era a casa da minha avó. Mas eu tinha medo de voltar para a casa da minha avó. Eu tinha medo. Eu tinha medo porque já tinham acontecido coisas comigo lá que fariam medo a qualquer um, principalmente a uma criança de 12 anos ou de 13 anos, quando eu já tinha essa idade. Eu tinha medo de voltar para lá, e eu tinha vergonha de contar para os meus irmãos que eu tinha medo de voltar para a casa da minha avó, e eu não sabia o que fazer, e eles não sabiam porque aquela criatura não ia embora. E eles me davam um lugar para dormir. E eu dormi na casa deles várias vezes. Na casa de Juliane, na casa de Rodrigues e Maria Monique. Porque eu tinha medo de voltar para a casa da minha avó. Eu nunca tive uma experiência importante com os meus bens. Mas aconteceu no primeiro dia que eu fui, que eu tinha passagem só de ida e de vinda. Sabe o que aconteceu? Na hora da oferta, eu fiquei olhando aquilo e pensando: não vou chegar aqui e não doar nada, não vou chegar aqui e não fazer a minha contribuição. Eu contribuí com a única coisa que eu tinha, que era o dinheiro da passagem. Não tem nada não, eu volto a pé, eu vim a pé, eu volto a pé. Só que aí me levaram para almoçar e depois me levaram para o grupo JA. E aí ficou de noite. E aí para voltar, não dava para voltar. Tudo bem. Aquela caminhada toda, com 12 anos, era um risco gigante, mas à noite para voltar não dava. É demais. E eu tive que pedir, falar com a Amorim, falar com a Edilson: olha, eu estou sem dinheiro para voltar para casa, vocês podem me ajudar? Eles me ajudaram. Foi uma coisa tão pequena. Meus pais nessa época viviam uma dificuldade financeira muito grande. E às vezes eu não tinha roupa para ir para a igreja. Alguns irmãos percebiam isso. E eu ganhei roupa, ganhei sapato. Comecei a pregar com 13 anos. E a gente só podia pregar de paletó naquela época. Não tinha isso, pregar de camisa de paletó. Eu ganhei todos os paletós que eu pude usar, uns 2 ou 3. Alguns eram feios de doer. Mas estava lá aquele moleque de 13 anos, desse tamanho, com rabo tudo, com um paletó que dava 2 de mim. Mas eu não fiquei desamparado. Sabe, meus irmãos, você sabe, eu passei muitos anos longe, mas eu estou de volta, graças a Deus. E olha a família que eu tenho hoje. Eu tenho Ivone, que ficou filha esses anos todos. Eu tenho Vitória, minha filha natural. Não natural porque não é biológica, não. É minha filha, vocês não fazem ideia. Como essa menina é minha filha. E também agora minha filha na fé. Tem um grupo Lírios. Meu Deus, eu amo essas crianças, eu amo esses adolescentes, como se fossem meus filhos, vocês não fazem ideia. Eu tenho Cláudio, tenho Tatiana, tenho o irmão Carlos, que não está aqui hoje, tenho Giovanni, Israel, Patrícia, tia Júlia, que não está aqui, Juliana e Henrique também, tenho Dário, tenho Davi. Coitado do Davi, meu Deus, essa criatura, eu atormento esse pobre de Cristo, porque tudo que eu faço eu dependo dele aqui. Eu tenho um irmão Joel, meu Deus, como eu queria que meu pai tivesse podido conviver um pouco com o irmão Joel. Mas sabe o melhor de tudo, meus irmãos? Eu tenho o amor de Jesus. Nós temos o amor de Jesus, isso é o melhor de tudo. Eu quero encerrar essa mensagem lendo Romanos capítulo 8. Versículo 35. Em
Romanos capítulo 8, versículo 35, Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Quem pode nos separar desse amor de Cristo? O amor de Cristo vale mais do que qualquer coisa. Tudo que nós deixamos para trás é nada perto do amor de Cristo. E nos versículos 38 a 39 ele continua: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E todas as coisas valiosas que nós recebemos, 100 vezes mais em irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, filha, tudo isso ainda é nada perto do amor de Jesus Cristo dentro dos nossos corações. E sabe o que é o melhor, meus irmãos? Esse amor não vai acabar nunca, esse amor não vai sumir nunca. O amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque o amor de Cristo não acaba nunca. E sabe o que é que Jesus diz lá em João 6,37? João 6,37: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de jeito nenhum eu vou jogar você fora, de jeito nenhum eu vou descartar você, de jeito nenhum eu vou desprezar você, de jeito nenhum eu vou rejeitar você. Jesus ama você de um modo que Ele nunca vai deixar de amar você. Se você acha que falta amor na sua vida, entregue-se a Jesus. Mas você fala: eu já me entreguei. Se entregue de novo, se entregue todo dia. As misericórdias dele não se renovam toda manhã, pois a sua entrega a Jesus deve se renovar toda manhã. E essa entrega a Jesus nunca, 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 nunca será rejeitada, porque o amor dele não acaba nunca, e ele jamais lançará fora aquele que vai a ele. Vou pedir agora que o grupo Líderes cante uma música que eu espero que coroe tudo aquilo que nós